Boa tarde, bem-vindos a todos que vieram para o lançamento da Lupa Mágica pelo Mundo. Eu sou a Fran Junqueira, editora da Tigrito, e hoje a gente vai comemorar o lançamento desse livro super especial com a autora Clara Klabin Montenegro e com o ilustrador Vinícius Xavier, conhecido como Vieno. E a gente tem também uma convidada especial, a psicóloga Bruna Góes. Então, eu vou apresentar um pouquinho vocês antes da gente começar a conversa, e aí depois a gente começa a falar sobre o livro, tá bom? Vou ler aqui a bio de vocês, vou ler até do livro mesmo, menos a da Bruna, né, que não está no livro. Os dois, tá. Clara Klabin Montenegro é empreendedora e expert em sustentabilidade. Mas o que a motivou para escrever seus livros foi a maternidade. Durante a pandemia do coronavírus, relatou parte da história que não vai estar nos livros de história, mas sim guardados na memória de quem viveu um período de crise. O livro é narrado a partir do olhar das crianças, que veem a vida com simplicidade e heroísmo, sempre com fé e a esperança de que vai dar tudo certo. Vieno. Vinícius, de nome artístico Vieno, é um ilustrador e estudante de artes visuais do interior de São Paulo. Tagarela desde a infância, aderiu também à linguagem da imagem. Quando pequeno, a orientação "ilustre o texto" era sua parte favorita nas aulas de português, e assim mergulhou de cabeça em tudo que envolvia palavras costuradas a ilustrações. Hoje faz estágio em estúdio de animação de clipes infantis, se dedica a artes autorais para suas redes sociais e, sempre que possível, passa madrugadas bagunçando a mesa de trabalho com todo tipo de material. Agora eu vou apresentar a Bruna. Bruna Góes é formada em psicologia pela Unesa, Rio de Janeiro. É psicóloga clínica, gestalt terapeuta, em atendimento de crianças e adolescentes, orientadora parental e terapeuta de casal e família. Trilha um percurso clínico voltado ao desenvolvimento infantil e seus desdobramentos parentais. Ministrou durante 2 anos um grupo terapêutico de adolescentes em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro. Entusiasta da teoria do apego e de suas possibilidades na clínica infanto-juvenil e de adultos, Bruna defende a importância do acompanhamento terapêutico desde cedo para que as crianças se tornem adultos mais conscientes de seus processos. E, com isso, tenham a possibilidade de transformar e evoluir padrões relacionais e existenciais. Bom, por essa introdução a gente já pode ver como essa conversa vai ser rica. E, para começar, a gente conhecer um pouquinho do livro A Lupa Mágica pelo Mundo, que, na verdade, é o segundo livro da Clara, né? Olha que dupla linda. O primeiro foi o Guarda-Chuva Mágico pelo Mundo. Olha como eles ficam lindos juntos. E agora a gente vai falar da Lupa Mágica. Clara, eu queria que você contasse para a gente como foi o processo criativo para escrever A Lupa Mágica pelo Mundo e como foram todos os detalhes aí que a gente quer saber um pouquinho. Vamos lá, Fran, com todo prazer e amor por esse livro que está lindo demais. Eu estou super animada e vamos contar um pouquinho. Como vocês viram, é uma dupla, né? E o meu primeiro livro, ele foi inspirado na Sofia, que é minha filha mais velha, e o meu segundo livro foi inspirado no Santiago, que é o meu filho mais novo. E se eu puder, assim, definir o que é um e o que é outro, o Guarda-Chuva Mágico, ele é macro, e a Lupa Mágica, ela é micro, porque fala dos sentimentos, das emoções, do que está dentro do nosso coração, e aconteceu no momento mais
num momento super complicado, que foi no auge da pandemia do coronavírus, onde estava todo mundo de quarentena, e eu simplesmente fiz esse livro em 3 horas. Isso não significa que ele foi mal feito, mas ele foi assim quase que uma concepção mais pura do que eu estava sentindo naquele momento, que eu estava tentando encontrar uma paz, e quando eu vi a paz, na verdade, estava muito perto de mim. Muito difícil passar por esse momento com as crianças, porque é muito trabalho, é muito difícil, mas toda a doçura, a simplicidade, o heroísmo que estava dentro da casa, e esse livro, como eu brinquei com a Fran, eu liguei para ela no dia que eu fiz o livro e falei assim: Fran, fiz um livro e esse é um filho de parto normal, nascido no táxi. Não deu tempo nem de chegar no hospital, porque ele está irreparável. Ele desde o primeiro dia que eu fiz ele, eu pouco ajustei, ele ficou muito de verdade, né? Tudo que está escrito ali é real. As crianças têm nomes não reais, são fictícios, mas ele vai ilustrando, passando por vários países, e eu escolhi todos os países por motivos que também têm a ver com a pandemia, que foram países que foram muito falados durante a pandemia, e cada criança que eu falo no livro aprendeu alguma coisa nesse momento que estava em casa, e jamais vai esquecer. E todos esses relatos que eu coloquei ali foram trazidos de crianças reais que aprenderam aquelas coisas que estão ali. É demais ver realmente, como você falou, o que é um livro, seu primeiro livro, Guarda-Chuva Mágico pelo Mundo e A Lupa Mágica pelo Mundo, porque eles são tão irmãozinhos, né? Eles são tão parecidos em tantos aspectos e tão extremamente diferentes em outros. Eles têm em comum a linguagem rimada, que é a sua característica de escrita, né? Tudo em rima, uma coisa muito lúdica, muito leve, muito positiva, e a coisa da viagem pelos personagens pelo mundo, né? As crianças do mundo, várias partes do mundo, mostrando um pouco a cultura de cada lugar, com né, os traços dos lugares. Só que o Guarda-Chuva Mágico pelo Mundo, ele está falando sobre culturas, né? Ele falando de mais meio ambiente, né? meio ambiente, da Essa cultura. visão do macro, justamente, do meio ambiente, das escolhas, né, pessoais e tudo, do que a gente pode fazer para melhorar o futuro do planeta. Quanto que as nossas escolhas pessoais impactam no coletivo, ele acaba tendo essa visão mais macro do mundo, né? Exatamente. E a Lupa Mágica, pelo contrário, né, mostrando a partir do sentimento pessoal mesmo, o que aconteceu com cada criança, com cada família, né? É muito lindo isso, assim, porque o olhar o pequeno, né? Olhar o pequeno pela primeira vez, não que as crianças já não tivessem esse olhar, né? Mas acho que também ajudaram a nós adultos a vermos essas coisas que para a gente já passa muito batido, assim. E isso é muito interessante, A né? criança, é a lupa que a criança colocou nos nossos olhos, né? O É elemento verdade. mágico é trazido pela criança para a gente. Não, e o livro mostra isso exatamente. A gente estava presente com as crianças, tendo uma experiência difícil, traumática, que nunca ninguém tinha vivido, né? 100 anos assim da última pandemia, mas ao mesmo tempo vendo coisas, aprendizados e coisas positivas, né? Essa cena aqui, por exemplo, é inspirada no seu filho e no seu marido, né? Claro. Exatamente. A gente teve uma sorte muito grande, o nome disso é sorte, né? Um privilégio de ter conseguido passar esses meses em Búzios, que é a casa que o meu sogro tem lá, e a gente pôde ir para lá. E, e eu perguntei para o Santiago, eu falei, Santiago, depois de 3 meses com o papai e com a mamãe, o que você aprendeu que você nunca mais vai esquecer? Ele respondeu para mim, a surfar. Só que ele não surfa, tá? É porque ele aprendeu a nadar, e ele nada muito bem por causa da pandemia, porque ele não nadava, ele tinha só 4 anos, né? Então ele não nadava bem, mas ele aprendeu a nadar. E aí ele pegava uma prancha
uma prancha de bodyboard e ficava em cima da prancha e nadava e ficava em cima da prancha. Então, na cabecinha dele, ele aprendeu a surfar. Foi uma memória que ele fez, né? E o bonito é que o livro, ele passa por realmente, acho que todas as situações possíveis, né, da pandemia. Fala dos médicos, é tão bonitinho isso aqui, né, que o Viano fez, da brincadeira dos heróis com a máscara, dos médicos, né? Eu acho que esse é o mais importante. Eu tenho um amor por todos eles, mas ele, no caso, ele fala das máscaras, que o fato delas terem passado a fazer parte do nosso armário, e isso foi uma coisa que foi incorporada, real, e que é doloroso para a gente ver aquelas crianças de máscara, né? Mas eles viram como uma máscara, quem sabe até uma máscara de um herói, uma fantasia, e meu filho, ele falava isso, eu só quero a máscara do Batman, do Homem-Aranha. Uhum. Não, demais. Aí fala do isolamento, né? Da gente fazer. Eu me vi muito nessa menininha dançando em casa aqui, porque fazer milhares de cursos e até aprender a dançar e coisas, inventar coisas para fazer em casa, né? A questão da alimentação, essa página é maravilhosa também. Minha imagem está espelhada, por isso que toda hora eu vou para o lado errado, assim. Entrando. A yoga, que eu sei que a Clara gosta, também se inspirou. E eu vi várias crianças, né? Eu vi várias filhas de amigas minhas, as mães que conseguiram levar a criança para fazer meditação, para fazer yoga. Eu também fiz. Então, não existe nada que foi criado, isso é real, mas eu não coloquei os nomes das pessoas reais. Esse daí, ele fala sobre a onda de solidariedade que aconteceu nas pessoas. E eu acho, gente, que solidariedade é uma prática, né? E só quem faz sabe o quanto faz bem, né? E no momento onde você não se sentia bem, você começar a ajudar o outro, você fala, como é que isso vai me fazer bem? E fez, e faz. Não, exatamente. Eu sinto que esse livro acaba sendo um convite para um pouquinho do que cada família viveu e está vivendo, né, ainda durante a pandemia, e também para as crianças conhecerem as outras realidades, imaginarem outras realidades, e talvez experimentar também, vamos experimentar fazer uma doação, vamos experimentar brincar de cozinhar, como na página de Portugal, o que a gente pode fazer, a gente pode ver de diferente, né? Eu acho que ele traz justamente muitas visões para a pandemia, assim, é muito interessante. E eu não sei, o Vinícius, né, ele ajudou a dar justamente a visualidade, a carinha para esses personagens, o clima de cada país, né, Vinícius? Conta um pouco como foi Sim. o seu processo de ilustração, como é a sua técnica de ilustração, que página você gostou mais, se teve alguma. A Clara já falou que qual foi a favorita sua, foi a dos médicos, né? Eu acho a página né, que é passada em Berlim, né, a mais importante. Eu não sei se é a minha favorita, é porque ela fala sobre os médicos, né, que são os grandes heróis, né, dessa pandemia, e também do fato do uso das máscaras. E mais uma vez, o fato do uso das máscaras trazido pelas crianças, que pode ser vista como uma máscara de um herói. Então, assim, para mim ela é a mais importante, mas eu não consigo escolher uma. Eu não sei, eu vou pensar até o final daqui da live se eu consigo escolher uma. Vou esperar o Vinícius falar. Eu acho que o Vinícius se superou, mas eu já vou dizer as minhas favoritas. Como ilustração, a minha favorita é a da Índia. As cores, eu acho que a composição, acho que ficaram muito especiais, assim. Eu amo também eu essa achei página. essa linda também. Ai, essa ficou muito linda. E eu adoro a mensagem do Líbano, realmente, né? Da ajuda comunitária, da união, né? Entre as pessoas, assim, acho realmente como mensagem, uma mensagem muito importante. Tem muitas mensagens importantes, né? No final também reforça na da Austrália, a questão da vacina também. Uhum. Importante. Sim. Vinícius, conta pra gente, que a gente está curioso também para saber do processo criativo.
Sobre a página, eu acho que a minha predileta talvez seja a da China. Eu gosto muito dessa página, acho que por conta da composição e de funcionar muito como uma ilustração completa, sabe? De ter vários itens, assim, ter essa ambientação de uma feira de rua. Mas é difícil escolher, porque, por exemplo, eu estava montando o projeto para o meu portfólio das páginas e eu fiquei, meu Deus, o que que eu coloco, sabe? Porque não dá para colocar tudo, né? Não dá para eu expor o livro inteiro. Mas eu acho que essa, a página da Índia também é uma das minhas páginas prediletas. A página do Líbano também, eu acho que ela acabou sendo super improvisada, porque a princípio o rascunho tinha sido uma coisa totalmente diferente, mas no final das contas ela acabou se tornando uma coisa que eu gostei bastante, uma arte que eu apreciei bastante fazer. Sobre o momento de produção e sobre a técnica, assim, o projeto veio numa hora super certa para mim, caiu numa hora super certa, acho que de experimentação, de vontade de criar mesmo um volume, sabe? Alguma coisa mais extensa, porque quem me acompanha nas redes sociais vê que as publicações, às vezes, elas são mais rápidas, às vezes é uma arte ou outra, às vezes é uma história ou outra que eu não consigo me aprofundar tanto, mas dentro desse livro eu acho que eu pude sentar e dar mais atenção, assim, sabe? Para construir realmente uma família mesmo, né? De crianças, de várias crianças, um núcleo de várias crianças, de várias histórias, então eu acho que caiu num momento muito certo dessa vontade de trabalhar com uma coisa que fosse mais extensa, sabe? E também porque a gente tá no isolamento, né? E na época, em abril foi um dos meses que a gente teve os piores números, então a gente teve, né, que tomar ainda mais cuidado, mais cautela dentro de casa e era um momento que era o que tinha para fazer, então ter esse respiro assim de conseguir pensar num projeto, conseguir viajar, porque foi literalmente isso que a gente fez, né, dentro desse livro. A gente está viajando e ouvindo podcasts e pesquisando imagens, né, porque eu tive que tomar muita referência de outros países. Então, eu acho que foi um projeto que conseguiu ajudar assim a ter essa limpeza mental, sabe, de ir além das notícias e de pensar também sobre essa perspectiva da criança, sabe? Um dos meus temas prediletos assim para desenhar é realmente essa primeira idade, a infância, e eu acho que conseguir pensar pela perspectiva das crianças e ver elas nessas cenas e ver elas tentando, porque criança é assim, né? Por mais que a gente tenha que fazer esse esforço de, de, de não mergulhar tanto no momento ruim que a gente está, as crianças elas acabam interpretando de uma forma diferente, né? Então eu fiquei pensando, se eu estivesse passando pela pandemia do coronavírus na minha infância, eu fico tipo, eu acho que eu olharia muito mais olharia muito pela ótica de tipo, eu tô em casa, então eu vou ter mais tempo para fazer tal coisa, sabe? E as crianças acabam que interpretam dessa forma, e daí acho que acredito eu que eu consegui um pouco trazer essa leveza, assim, essa ingenuidade das crianças para dentro desses personagens que eu amei estudar. Acho que por ser um projeto rico culturalmente, etnicamente, enfim, acho que atribui muita qualidade assim ao projeto, sabe? Então foi um prazer enorme assim, é aquilo que eu falei no início da fala, caiu no momento super certo essa história. E é interessante, eu não tinha pensado nisso, né? Realmente, para você que ficou imerso no trabalho da ilustração, tendo que ilustrar vários países, várias situações diferentes, acaba também sendo um respiro, né? De Sim. criatividade, de pensar outras coisas e pensando sempre nessa mensagem positiva que o livro traz, né? Isso Uhum. acabou salvando a gente adulto também nesse processo, né? Fazer isso também ajudou um pouco a nossa cabeça. Para mim, com certeza, a pandemia trabalhar me ajuda muito, porque o contato com a literatura, com os livros, né, e com as ilustrações, tudo para mim é o melhor lugar para se estar, assim. Então, Uhum. eu Sim. gosto demais. Muito interessante o que você falou, Vinícius, também. Não tinha pensado nesse ponto, né? Que quando você trabalha um livro que tem duração, continuidade, né, diferente de ilustrações soltas, é um processo muito imersivo, realmente. Ele Sim. exige outras coisas, né? Ele exige uma consistência de cor, existe uma consistência estética, né? E realmente uma inteligência do que entra, do que sai. Então, Uhum. isso Sim. é uma experiência muito diferente. Porque numa ilustração única você pode fazer o que você quiser, num livro você tem que relacionar muita coisa, né? Relacionar o texto, se relacionar primeiramente com o texto e depois com a própria imagem, depois com a sequência de imagens. Isso é muito, Uhum. muito bom. É, eu queria saber,
agora um pouco. A gente trouxe a Bruna pela primeira vez, a gente está trazendo uma pessoa que não é autora do livro, porque eu achei que esse livro é tão rico, tem tanta coisa, tanta reflexão boa, e é um momento que está sendo tão difícil, né, e tão único para todo mundo, que ia ser legal trazer uma psicóloga especializada em crianças, né, para falar um pouco mais sobre a prática dela, né, como está sendo, e explicar para a gente também, colocar a luz sobre as coisas que a gente não entende bem, assim, explicar todo esse processo. E eu queria também, Bruna, que você falasse um pouquinho, se couber na sua fala, um pouquinho da sua relação, se você usa literatura nos atendimentos, assim, na sua prática. Sim, sim. Ah, legal, vamos lá. Eu acho que a gente pode até começar por aí. Quando a Fran me contou do livro, né, me falou um pouquinho, quando ela disse o tema, eu falei, nossa, que incrível, né? Porque, assim, quando trabalha com criança, eu falo isso muito para os pais, né? Quando eles vêm buscar a terapia para criança, a primeira conversa que eu tenho com eles é sobre a expectativa, né? Eu falei, mas o que vocês pensam que a gente vai fazer aqui no consultório? Né? Porque os pais, às vezes, constroem uma fantasia de que as crianças delas. E não é assim que acontece. Quando a gente trabalha com criança, a gente tem que estar muito aberto a entrar no mundo da criança, entender como que a gente vai falar sobre as coisas que acontecem com eles. Né? E é através de metáforas, de fantasias, de histórias. Então, eu uso, sim, muitos livros no consultório. Né? Durante esse período, eu usei, né, muito livro, muitas histórias. A gente cria histórias com as crianças, porque é através disso que elas conseguem contar um pouquinho do que é o mundo delas, do que está acontecendo. A criança não vai chegar no meu consultório, sentar lá na poltrona e falar, olha, está muito difícil passar por esse momento, né? Mas a gente constrói histórias, a gente conta histórias juntos, a gente cria personagens. E quando eu vi esse livro, eu falei, caramba, né? Foi como se eu pudesse ter em cada página lido um pouquinho do que eu vi em cada família, né? Então, assim, eu acho que a ferramenta de usar literatura dentro do consultório é incrível, porque traz muitas possibilidades. As crianças criam a partir disso de uma maneira brilhante, né? Assim, você não precisa fazer esforço, você só precisa estar aberto para acompanhar o que a criança traz, né? Então, sim, eu uso muitos livros, eu gosto, as crianças levam livros para o consultório, né? E as mães perguntam, mas ele pode levar livro, pode levar brinquedo? Pode, eles podem trazer, tudo que eles estão trazendo é sobre o mundo deles, e é interessante para a gente, né? E aí, sobre todo esse processo que aconteceu, eu acho que é interessante a gente falar de como foi o início disso, né? Assim, eu lembro até hoje, assim, da sexta-feira anterior, né, a tudo fechar, a realmente a gente saber que não ia sair de casa. E aí eu lembro que eu fechei o consultório nessa sexta-feira e falei assim, eu acho que eu ainda vou voltar. E fui para casa. E aí no sábado, no domingo, os pais já começaram a me mandar muitas mensagens. Bruna, e segunda-feira, como é que vai ser tudo? E aí eu acho que eu demorei um pouco para me dar conta do que realmente estava acontecendo, né? E da gravidade, de como que a gente ia fazer. E aí eu combinei com alguns pais de algumas crianças que eu sabia que precisavam ainda entender e elaborar como a gente ia fazer dali para frente. Segunda-feira eu fui no consultório só para atender as crianças. Falei, olha, hoje não vai ter atendimento, eu vou no consultório porque eu preciso organizar isso com os meus pequenos pacientes. E a partir daí eu acho que foi um grande desafio, porque as pessoas falavam assim para mim, você vai fazer isso online? Eu falei, eu vou fazer o que é possível e o que os meus pacientes precisam. E a partir daí foi construído um mundo que eu nem sabia que era possível, porque eu tinha muita resistência com isso. Eu falava, não, como é que eu vou fazer atendimento online de criança? Não dá.
Da adolescente eu posso até fazer, mas de criança não sei. E aí eu trouxe meu consultório para casa. Fui lá um dia, resgatei tudo e, né, a gente precisou estar junto com as famílias para organizar o que seria possível. Então, vamos precisar de material, vamos precisar de, enfim, de algumas coisas. E começamos o trabalho. E o incrível foi assim, ver que deu certo, que dá certo, que as crianças estavam aproveitando o novo formato, né? Assim, não era o que era no consultório, a gente criou outra possibilidade, foi outra coisa, né? E aí a principal que eu posso dizer, assim, tivemos muitos desafios, né? E aí isso ultrapassa a clínica, isso fala sobre os desafios das famílias, né? Assim, eu acho que eu posso falar sobre alguns principais desafios que eu vi, né? Primeiro, as famílias precisando, né, se reorganizar, né, assim, de uma maneira muito intensa, porque de repente está todo mundo em casa o dia inteiro, mas a gente não está em casa sem fazer nada, a gente está em casa trabalhando, estudando, e todo mundo junto o tempo todo. Então, eu acho que o trabalho com as famílias foi muito importante nesse momento, né? As famílias que começaram a me procurar durante a pandemia falavam, mas como é que é? Eu falei, eu não sei, a gente vai ver. A gente vai fazer um encontro com todo mundo, um encontro com a criança, um encontro só com vocês. Vamos vendo. E assim foi. E a gente foi fazendo. E aí a gente foi alinhando as expectativas, falando sobre os combinados, né? Que assim, o tempo de tela, ok, talvez não seja o ideal nesse momento, né? A gente não vai conseguir fazer o ideal, mas a gente vai fazer o que é possível. Porque se você tem uma reunião e você não pode ficar com a criança no tempo da reunião, talvez o real seja ela precisar ficar no YouTube. A questão é o que ela vai ver no YouTube. E a gente foi fazendo todo esse trabalho com as famílias, né? Assim, de entender o que era possível para cada família. E isso é muito subjetivo, né? Porque dentro de uma casa tem algo que é possível, dentro de outra casa tem uma outra coisa possível. E a gente foi criando possibilidades junto com essas famílias, né? Eu acho que isso foi o primeiro momento. Bem, vamos lá. Pegando esse gancho, né, sobre essa questão de estar todo mundo em casa, mas está todo mundo fazendo suas coisas, né, e assim, e tudo muito intenso, né, e aí tem muitas configurações, né, as mães que já estavam, os pais que já estavam acostumados a estar em casa com as crianças, e aí vinha muita culpa, sabe, por parte das famílias, culpa para todo lado, né? Mas eu já ficava, por que que tá tão pior? Por que que tá tão difícil? E a gente trabalhou muito isso, assim, caramba, tá muito difícil mesmo, né? Olha, a gente, assim, em uma semana tudo mudou, né? Tem um caos acontecendo, muitas inseguranças a respeito da vida, né? E de muitas outras coisas. Então, as crianças deixaram de ir para a escola, né? Então, assim, tudo bem não dar conta, tudo bem comer besteira mais do que comia antes, né? Assistir mais tela do que é o recomendado. Então, em primeiro lugar, a gente tenta abrir mão de algumas coisas, né? Para manter um ambiente sustentável mesmo para a família, né? Isso foi muito importante. A gente falou muito sobre acolhimento, né? Sobre a família poder ser acolhimento também, né? Porque, enfim, todos estavam passando dentro do seu mundo, né? Por uma situação nova e complexa. Então, quanto que as crianças principalmente precisavam disso, de acolhimento. E aí eu via muito assim no início, né, quando ainda se tinha mais energia, os pais falando, então já que está em casa, vamos fazer um monte de atividade, vamos fazer isso, aquilo. E aí eles foram vendo, com o passar das semanas, que isso não era real. E aí eu falava com eles assim, eu falava, nossa, que incrível isso, mas assim, deixa ele fazer isso comigo no consultório, na sessão, né? Deixa isso para o final de semana.
será que é viável mesmo tantas atividades no meio de um dia de trabalho, assistir a aula e tudo? E eu acho que tem uma coisa que eu sempre falei com os pais e aí veio muito à tona, que era sobre a possibilidade do tédio, né? Assim, como é que é deixar o teu filho, né, no tédio? Isso é tão importante, isso permite com que floresça tanta coisa, permite com que venha tanta coisa criativa, né? Então, assim, a gente trabalhou isso também, né? Sobre, não, vocês não têm que ficar criando atividades o tempo todo. Como é que é deixar a criança criar? Olha, esse tempo aqui você tem livre. Não é um tempo de tela, não, tá? É um tempo livre. Vê aí o que você vai achar para fazer. Nossa, e aí surgiu muita coisa bacana, né? Assim, foi muito legal ver essa construção das famílias em todo esse processo, né? E aí eu acho que vale a pena também a gente falar sobre os marcos de desenvolvimento que aconteceram dentro da pandemia. E eu acho que na infância isso aconteceu, né? Tiveram crianças da geração pandêmica fazendo viradas de desenvolvimento dentro da pandemia. Nossa, é muito intenso, né? Mas eu acho que o que ficou muito, muito intenso mesmo foram que eu pude ver e acompanhar, e assim, a sensação é que a gente botou uma lupa mesmo nisso, né? Foi as, os pré-adolescentes virando adolescentes. E aí os pais falavam assim para mim, mas eu tenho 2 filhos e eu não vivi isso com eles dois, o que está acontecendo nessa casa? E aí a gente tinha, assim, longas conversas, né, de perceber que nunca, realmente, eles não passaram por isso com os outros filhos, né? O entrar na adolescência foi muito diferente para pré-adolescentes que não viveram isso na pandemia. Imagina você viver todas as questões de uma pré-adolescência, né, do teu corpo, né, de transformações emocionais dentro de casa, sem contato com o mundo, com a escola, com os seus pares, né, que é justamente uma fase em que os adolescentes buscam nesse momento, né, aí vai mudando, né, porque os pais de um jeito, uma hora se veste de preto, outra hora quer isso, outra hora quer aquilo. É porque está buscando identificação, né? Buscando se identificar, buscando se encontrar, e aí, de repente, cadê isso? E os pais com muita, né, assim, precisando de muito apoio nesse momento. E aí eu acho que foi um trabalho mesmo com a família, né? Assim, as crianças que passaram pela fase de alfabetização em casa também, foi um desafio enorme, né? Assim, então a gente também começou a trabalhar com o possível, e aí algumas famílias viram que não era possível e não era viável alfabetizar dentro de casa e falaram. Eu falei para algumas assim, eu falei, tá, e se a gente deixar isso para o ano que vem? Qual é o risco que se corre? Qual é o pior cenário? Porque o que eu vejo vai chegar lá na frente, daqui a tantos anos de escola, né? Um ano atrás, e será que é atrás? Assim, o que a gente quer no final disso tudo? Né? Você quer que o teu filho termine a escola no tempo que é previsto, né? Porque precisa cumprir isso, ou você quer que ele chegue no final das contas com alguma possibilidade de saúde mental, de inteligência emocional? Então a gente começa a avaliar o que vale a pena, né? E algumas famílias fizeram escolhas assim saudáveis de falar não está dando. Assim, cada criança tem um processo, cada criança. E assim, a alfabetização, por exemplo, é um processo que precisa ser experimentado, né? E cada família tem uma realidade. Tem famílias que puderam fazer isso e tem famílias que não podiam fazer isso, né? E eu não podia trabalhar assim, não, mas como assim você... Eu falava para os pais, isso aqui não é sobre encontrar culpado, julgamento, a gente está vendo aqui o que é possível para cada um, né? E foi isso que a gente tentou fazer, né, durante todo esse período. Clara, você quer falar alguma coisa? Fiquei com vontade de falar uma coisa que eu escutei você falando, e eu sou escritora do livro, mas eu também fui uma mãe, né, nesse sistema novo, né? E aí eu me lembro do dia que eu olhei para o meu marido, eu falei assim, a gente tem uma nova realidade,
e a gente vai ter que ter uma nova vida, nem que seja por um momento. Então, para funcionar, a gente tem que se reestruturar, né? Porque o olhar das crianças me trouxe uma paz, mas a organização do dia a dia, do que era possível para cada um, e nunca foi tão evidente para mim. A liberdade do outro termina quando começa a sua. Estava ali trabalhando, todo mundo estava fazendo alguma coisa, todo mundo estava resolvendo parte da vida e todo mundo teve que se ajudar mais e todo mundo teve que cooperar mais, inclusive os pais, porque fica tudo muito para as crianças. Vocês precisam ajudar a gente, vocês precisam. A gente tem que ajudar, o casal tem que se ajudar e a gente tem que ajudar eles também. Sim, eles precisaram, né, de muita ajuda. Eu dizia para os pais, eles precisam de ajuda, né? Eles precisam conseguir elaborar isso de alguma forma, o que está acontecendo, porque eu ficava pensando assim, nossa, se para gente, se para nós adultos já é complexo imaginar um mundo nesse formato, imagina para esses pequenininhos, né? Assim, eles tinham muitas fantasias sobre, assim, eles criam muitas coisas. Eu falava para os pais, como é que eu explico? E é claro, a gente vai explicar de uma maneira lúdica, mas a gente vai contar sobre realidade. Né? Eles precisam saber, né? E foi o que a gente foi fazendo, né? Eu acho que... Ô, Bruna, quando eles te perguntavam sobre o coronavírus e perguntavam perguntas mais assim a respeito do futuro, você conseguia dar uma resposta? Isso que eu ia perguntar, Clara. Acho que a Bruna falou no início, né? Sintonizar as expectativas, parece que é uma coisa importante, e respeitar o tempo, né, de cada um, fazer o que é possível. E eu ia perguntar essa questão de como lidar com uma falta de previsão, né? Porque a previsão, porque eu li outro dia que para as crianças talvez o que seja melhor para evitar essa ansiedade é focar mais no presente e não falar muito nesse momento de futuro, né? Então eu queria saber justamente isso, porque ninguém sabe bem como vai ser, né? Ter que tomar vacina de novo, se as coisas vão se manter em casa, muita coisa, se as coisas vão voltar a ser presenciais. Então, como é que conversa com as crianças e com as famílias assim sobre um futuro que ninguém sabe, assim, como que lida? Sim, eu acho que assim isso é muito presente, principalmente com os um pouquinho maiores, né, assim, os mais velhos, de 9, 10 anos, que eles questionam já muito, eles têm muito essas dúvidas e essas curiosidades sobre e agora, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? E a gente trabalhava muito, assim, muito através de fantasias, principalmente, usando livros, personagens que eles criaram durante esse processo, que auxiliavam muito eles darem conta de falar sobre como que eles estavam se sentindo. Mas assim, eu conversava muito com as famílias e com os pais sobre, né, a gente precisa, a realidade não adoece ninguém, né? O que adoece é a gente ficar criando ou omitindo o que existe. É claro, eu não vou falar com uma criança de 5 anos da mesma maneira que eu falo com um adulto, né? Eu vou ter uma outra forma, um outro cuidado, uma outra linguagem. Mas a gente precisou, e eles tinham uma coisa assim, alguns, né? Quando que eu vou voltar para a escola? Quando que eu vou poder ir na pracinha? Né? E aí eu falava, nossa, é muito difícil não saber quando a gente vai poder ir na pracinha. Isso quer dizer, imagina para as crianças verem que os adultos não sabem as respostas. Se para a gente é difícil, imagina para a criança que sempre no adulto a resposta para tudo, todo o conhecimento, a base, a gente virar e falar assim, eu não sei quando vai voltar. Isso é duríssimo. Inclusive, fico pensando muito na relação com o luto, né? Com a experiência da morte ou as mortes que aconteceram em muitas famílias. Como lidar? As despedidas mudaram, né? Nesse caso, até o... então, muito importante isso mesmo, Fran. Assim, e através até da Fran, sabe, Bruna, a gente botou no livro, porque assim, o meu livro, como você bem deve ter notado, eu sou uma pessoa positiva e eu sou muito otimista, e eu acho que a esperança é o que salva a gente, né? Sim.
E muitas vezes, eu até quero saber se você, né, viu isso no seu consultório. A gente precisava trabalhar com esperança. E esse livro é um livro a respeito de esperança, mas a gente sempre falou sobre realidade. É um livro terno, doce, esperançoso, mas ele fala de morte. Você conseguiu fazer isso de uma maneira brilhante, viu? Nada, muito obrigada. Muito bonito mesmo, porque é difícil falar de realidade, de coisas duras, de uma maneira tão leve, né? Muito difícil. E assim, eu contei sobre possibilidades que a gente foi criando, mas eu também preciso dizer que sim, passamos por coisas, tivemos casos e crianças passando por coisas muito duras, por processos de luto que precisaram ser elaborados de uma maneira que a gente nunca imaginou. Porque quando você está lá na faculdade, a gente estuda coisa na teoria, tudo bonitinho, tem cada processo, cada fase, cada etapa, e de repente, uau, como é que eu lido com isso? Eu não posso me despedir, eu não pude falar com a pessoa, eu não pude... É muito duro. E eu acho que a primeira coisa, e que eu converso muito com os pais, é sobre reconhecer, né, e legitimar o quão duro e difícil é passar por isso. Porque assim, eu digo para os pais, não adianta a gente ficar querendo justificar, que nem quando criança tem medo. Aí a gente fica falando assim, não, mas o prédio tem porteiro, tem câmera, tem isso, tem aquilo, mas a criança está com medo, ela vai continuar com medo, né? E aí eu lembro de uma situação que a criança falou para mim, mas eu tenho muito medo do vírus, e muito medo disso, e muito medo daquilo. E a tudo que ela falava, numa sessão com os pais, a mãe dava uma solução pro medo dela. Aí eu parei tudo, eu falei assim, olha, eu também acho que é muito assustador esse vírus. Eu acho que dá muito medo mesmo, tudo isso. Mas eu posso te dizer que a sua mãe está me contando que ela está fazendo tudo o que ela pode para te proteger disso, né? Por isso que você está em casa e a gente vai elaborando de uma outra forma. Mas eu não posso negar o que a criança sente, né? Existe, e assim foi nos processos de luto. Então, sobre a parte muito difícil da clínica nesse tempo, tivemos muitas crianças passando por perdas traumáticas, né? Porque algumas pessoas morreram muito rápido, né? E se para nós adultos isso é duro, imagina para uma criança, né? E aí você dá conta de todo esse processo intenso, sem o contato, né, físico, por tela. Eu acho que muitas crianças desenvolveram processos ansiosos, processos, né, compulsivos, né, por conta disso. Se a gente imagina, né, hoje, o que evita, né, como que você pode se cuidar? Covid, lavando as mãos, usando máscara. Então, tive muitos casos de crianças que entraram num processo, né, compulsivo. Como é uma coisa muito abstrata, né, onde é que o vírus está? Ninguém sabe, porque ninguém vê. Então, muitas crianças entraram no processo ansioso de será que está aqui? Está na maçaneta? Está ali? Está na minha mochila? Eu vou pra... E aí, muito contexto, né? Assim, crianças de pais separados. Porque aí, então vamos aumentar a janela em cada casa, mas a troca de casa, muito estressante, né? Porque será que minha mochila veio com Covid? Tem Covid na minha mão? Tem Covid? Nossa, foi muito duro para essas crianças. E aí eu lembro que as mães falavam assim, eu tô exausta, eu não sei porque eu não tenho resposta para isso. E eu falava, é isso que a gente vai trabalhar. É isso que a gente vai trabalhar. E é muito difícil. E é interessante, Bruna, toda essa conversa está sendo muito rica, assim, porque a gente está vivendo isso, né? Não acabou, a gente está vivendo isso tudo. E a gente tem um livro aqui na editora que fala de separação, que é esses temas difíceis, né, para crianças. E a Clara, no primeiro livro, tratando das questões ambientais, que também é uma questão difícil, mas tratada com leveza e uma mensagem muito positiva.
e agora a Lupa falando da pandemia. E tem uma coisa também, o livro como um poderoso mediador de conversas, né, mediador entre pessoas, a literatura como esse lugar que salva a gente também né, do sofrimento. E qual o momento... Tem uma coisa interessante que a autora desse livro, né, que fala de separação, que é o Greg, falou, que ela é psicóloga também. Ela falou assim, também tem um momento certo de dar o livro, tem um momento certo de falar sobre aquele assunto. Então, são todas coisas que a gente tem que ser muito sensível na hora de pensar. Estamos numa pandemia, então, como abordar esse tema, né? Como que chegar em cada conversa? Então, é muito rico a gente poder falar disso tudo, poder refletir sobre isso tudo, né? Pensando assim, se a gente puder pensar o que a gente ganhou, né? O que a gente aprendeu durante a pandemia, esse processo que a gente está ainda, para mim, eu diria com certeza, em primeiro lugar, o valor da ciência, né? E vendo até de profissionais da saúde como você, Bruna, assim, a importância extrema desse apoio, desse conhecimento especializado mesmo para ajudar a gente a atravessar isso, e o valor da arte, né? Porque enquanto a gente está se salvando com a vacina, com a máscara, a gente está se salvando também com a música, com a literatura, com os filmes e com as coisas que todas que fazem nosso endurecer, né? Também nosso coração. Sim. E eu falo, as sessões não precisam ser só sobre as coisas difíceis. Às vezes eles queriam usar esse tempo para fazer coisas incríveis, criar muitas coisas, né? E assim, quanto que isso foi importante para eles, né? Também. E assim, eu digo, assim, como experiência pessoal para mim também, porque caramba, no final das contas, às vezes, nossa, tanta notícia Todos dura, nós, né? difícil. E aí eu saía daquelas sessões, daquele dia, falando, caramba, essas crianças são demais, né? Assim, olha o quanto que elas conseguem criar. Porque assim, eu falava para os pais, é sobre eles. Eles que precisam me dizer o que eles querem. E aí vinha um infinito de coisas, de possibilidades incríveis, e é um suspiro no meio disso tudo. Né? E essa, a gente começar a ver um pouco a criança também como um lugar de conhecimento. A criança tem um conhecimento específico da criança. E a gente, como adulto, pode aprender com as crianças também. E é ótimo você ter falado isso, porque eu sempre penso no concurso cultural para o lançamento de cada livro, né? E é interessante como os lançamentos da Clara fazem as pessoas abrirem o coração, assim, e contarem coisas emocionantes e tal. Nesse sorteio, né, que não é um sorteio, é um concurso cultural que a gente escolhe a melhor frase, vou aproveitar para falar sobre isso porque tem tudo a ver. A pergunta que eu fiz foi para o concurso: nos conte algo que você aprendeu com uma criança durante a pandemia e nunca irá esquecer. E é justamente o que você estava falando, né? Você saía do consultório vendo essas saídas e vendo essas descobertas das crianças, e as pessoas abriram muito o coração contando coisas nas respostas também. Clara, você quer contar qual resposta a gente escolheu para ser vencedor do concurso? Você está com a... Então, eu fechei o celular. A Você gente quer que eu escolheu. conte? Abre você, Tá. porque eu tô aqui. Nós escolhemos juntas aqui a resposta. Todas foram muito interessantes, muito emocionantes, assim, muito similares, eu achei também. Parece que as experiências realmente foram muito de ver as coisas pequenas, né, do dia a dia. Mas essa falou uma coisa que a gente gostou muito, que é a resposta da Artesãs Criativas. Minha filha de 8 anos aprendeu a tocar as mais lindas músicas em um teclado, que estava parado há 10 anos dentro de casa. Enquanto lá fora estava o caos, dentro de casa havia música. Lindo. E vocês, gente, o que vocês aprenderam naqueles piores meses da pandemia e nunca mais vão esquecer? Eu posso começar, eu posso falar. Fala, Olha, eu queria antes parabenizar a Bruna pela fala, né, porque eu achei tudo isso muito incrível, eu acho que complementa muito nesse material psicológico, né, porque é um livro muito colorido, é um livro muito bonito, né, que pinta todo esse cenário, e é importante a gente entrar nesses temas, é importante a gente entrar nessas dificuldades, eu acho que foi muito importante, e você
comentou sobre essa coisa, né, dos pais às vezes não conseguirem dar todas as respostas para os filhos, e eu acho que é aí que a temática do livro entra, né, que são os próprios filhos, as crianças se adaptando, né, as crianças encontrando as próprias respostas, as crianças entendendo como elas vão desviar daquela dúvida, porque elas, de certo modo, ganham uma autonomia, né, uma autonomia que, claro, veio mais cedo do que deveria estar chegando por conta desse momento, mas que, enfim, elas acabam encontrando, né, essa fuga. Sobre o meu aprendizado, assim, durante a pandemia, eu acho que volta muito para o que a Fran falou também, essa valorização da ciência. Eu acho que foi o período da minha vida que eu mais tive contato mesmo com a ciência, com todas as áreas, própria psicologia. Eu faço sessões de terapia e conversar com o terapeuta fez eu entender como é importante a gente ter essa estrutura emocional, é, ter esse contato com a ciência de saber como as coisas, né, vão sendo criadas, como as coisas vão sendo difundidas. Eu acho que também entender sobre manutenção de relacionamentos, eu acho que foi uma coisa muito importante para mim de fazer a distância, sabe? E às vezes não se cobrar tanto para estar disponível para o outro, e às vezes também como é bacana você entender que o outro tá ali para você, por mais que vocês não estejam se vendo frequentemente, sabe? E foi um período que eu tive o privilégio, claro, de trabalhar em home office, eu consegui entender muitos estudos, então acho que ter um tempo para mim, assim, foi muito importante. Eu acho que quem teve esse privilégio, assim, esse direito básico garantido de conseguir estar dentro de casa, de conseguir entender como é o próprio funcionamento, assim, enfim, foi uma das coisas que eu consegui desenvolver e que eu vou levar, assim, para depois desse período, que eu espero que não se repita. Mas essa foi a minha experiência. Muito bom, Demais, Vinícius. Eu acho que todo mundo tem uma experiência complexa, né, com várias camadas, assim, muitos aprendizados que eu acho que vão reverberar. Acho que ao longo dos anos a gente vai perceber ainda muita coisa que aconteceu, assim, e que está acontecendo. Não é uma coisa, entendi, acabou, não. Sim, Eu acho até que porque ainda está acontecendo. a gente mudou para sempre, né, gente? Eu acho que a Uhum. gente não vai ser mais quem a gente era. E realmente o livro vira um registro, né, também, um pouco disso tudo, assim, quantas visões tem aqui dentro, assim. E, aliás, eu não falei isso ainda durante o vídeo, porque a conversa me deixou tão imersa que eu acabei esquecendo, mas o livro está com desconto de lançamento no site. Quem tiver interessado é só entrar no nosso site www.editoratigrito.com, tá? Sempre tem um descontinho de lançamento lá, por tempo limitado. Então, quem quiser, a gente entrega no Brasil inteiro. Lá no site tem várias possibilidades de compra, com cartão de crédito e tudo mais. Só que eu não falei isso nenhuma vez durante o vídeo hoje, que eu realmente me distraí com a nossa conversa. Mas, Bruna, você quer falar um pouco do seu aprendizado pessoal, assim, que você não vai esquecer? Sim. Eu acho que assim, em primeiro lugar, né, eu acho que a gente veio à tona, né, o quanto que a gente precisa valorizar os nossos profissionais de saúde, né, a ciência, o quanto que isso estava esquecido, né, eu acho, e ficou muito forte, assim, pelo menos para mim, né, o quanto que isso precisa ser dito, né, isso a gente precisa falar sobre isso, né, eu acho que isso é o principal, e eu acho também que eu aprendi muito sobre como que é perder o controle, né, assim, de repente eu tinha muito, estava tudo certinho, bonitinho, né, e de repente tudo se transformou, né, cada semana eu tinha uma possibilidade, eu simplesmente abri mão daquilo que estava, né, estabelecido, e falei, bom, agora eu vou ver o que vai acontecer a cada sessão, a cada semana, comigo, pessoalmente, no meu processo também. E eu acho que foi incrível, assim, com todas as dificuldades, mas, né, do momento. Eu acho que eu consegui pelo menos tirar coisas positivas disso, e eu acho que a clínica foi um presente nesse tempo, né? Porque eu tenho os meus processos e eu acompanhando os processos das outras pessoas, das crianças principalmente, me deu muita possibilidade, assim, de criativa mesmo, de como lidar com isso. Ai, demais. Eu queria que a gente terminasse com a Clara, contando que ela puxou a pergunta, mas eu acho que ela pode terminar também, a fechar essa conversa maravilhosa com
seus aprendizados, claro que seus aprendizados que estão se estendendo para a gente vão se estender para os leitores também agora, né? Eu acho que todas as respostas aqui, quando a gente escuta o outro falando, a gente fala, eu também. Então, eu vou terminar com uma coisa que não foi exatamente falada, mas que todo mundo vai se identificar, que é a valorização da nossa saúde, a nossa saúde física e a nossa saúde mental, que a gente fazer essa manutenção diária de cuidado consigo para a gente poder cuidar dos outros. Ai, maravilhoso, claro. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês hoje no lançamento. Eu acho que é um lançamento muito emocionante, muito necessário. É um livro muito bonito. E, Vinícius, você pode se orgulhar, hein? Eu sei que você está chorando o projeto também. Eu também estou. A Clara também está. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar e vai amar o livro. Então, sim, estou muito orgulhoso do projeto, está muito lindo. Quero muito que todo mundo receba e tenha isso nas mãos. Eu estou muito ansioso para ter nas mãos. Ai, falta pouco. Tá muito lindo mesmo, gente. Parabéns. Viu? Super muito parabéns. Bacana. Obrigada, lindo é pouco, Bruna. Gente. Eu tô apaixonada. Bruna, obrigada pela presença, Clara. Parabéns de novo por mais esse lançamento lindo, esse privilégio que você dá para a gente trabalhar com você como autora. Eu fico muito feliz sempre de fazer parte disso tudo. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo que esteve presente aqui no nosso encontro de lançamento, nessa conversa. Passem o link para os amigos que quiserem assistir, não puderam assistir hoje. E a gente se encontra por aí. Muito obrigada e até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Adorei.